Olá, meus queridos irmãos, grande alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez, neste dia 27 de julho, para meditarmos o Evangelho que a nossa igreja nos propõe. Hoje o Evangelho se encontra em São Mateus, capítulo 13, dos versículos 10 ao 17. Então vamos afirmar que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho de hoje. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho de hoje é a continuação da parábola do semeador, que já escutamos esta semana e também escutamos alguns domingos atrás. Jesus ele continua a nos falar neste mesmo contexto, em que ele fala para o povo, juntamente com seus discípulos, explicando a parábola do semeador das sementes, que caem em diversos tipos de terreno diferente. E nesse momento, aqui neste evangelho de hoje, os discípulos se aproximam e falam e perguntam a Jesus, questionam a Jesus, o interpelam, buscando entender por quais motivos Jesus não fala ao povo com clareza, mas opta a falar para o povo a partir das parábolas, a partir desses elementos, que Jesus tanto se apresenta dessa maneira para nós, vem se apresentando para nós ali na sua vida pública, sempre através de parábolas. E Jesus, neste evangelho de hoje, é muito claro. Ele aproxima-se dos discípulos e, conhecendo o seu coração, conhecendo a intenção, talvez, daquele questionamento, em que os discípulos o perguntam, querendo entender por que ele age assim, por que esse proceder do Cristo, por que dessa forma, Jesus ele é muito claro. Aqueles discípulos que o seguiam mais de perto, que estavam talvez há mais tempo com ele, percebendo o seu modo de agir, percebendo como ele curava, como ele falava, talvez até convivendo na intimidade com Jesus, ali, naqueles jantares, aqueles momentos fraternos, com o próprio Cristo, aqueles momentos de exortação mesmo particular. Então Jesus ele é muito claro e direto com aqueles homens, com aqueles discípulos que o seguiam mais intimamente. E Jesus diz: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino, mas a eles não é dado. Quando Jesus fala dessa maneira, ele não está aqui separando ou de alguma maneira excluindo ou menosprezando aquela parte do povo. Realmente Jesus ele não faz esse tipo de divisão. Também assim não faz a divisão hoje dentro da igreja. Não existe, não é pelos cargos ou pelos méritos. Mas Jesus ele fala diretamente aos discípulos como verdadeiramente uma eleição, Aqueles discípulos escolhidos para naquele momento estarem mais próximos de Jesus, para também eles serem esses missionários, discípulos missionários, que, bebendo da fonte, são capazes de levar também esse anúncio aos outros.
E assim, Jesus também nos mostra um sentimento que é muito forte no seu coração em tantos momentos. É o sentimento de compaixão. Jesus conhece a realidade daqueles que o seguem, também dos seus discípulos, pessoas fracas, pessoas débeis, talvez pessoas também miseráveis. Também conhece a realidade daquele povo que o segue de muito perto, que procura ouvir os seus discursos, que procura escutar a sua palavra, que procura testemunhar os seus milagres. Mas Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece o coração de cada um de nós também hoje. E Ele, cheio deste sentimento de compaixão, Ele vem ao nosso encontro a partir da nossa condição. É esse o sentido também do mistério da encarnação, que para nós tem um valor muito especial. Na verdade, para toda a igreja. Falo para nós como Carisma Lumen, mas também como igreja. O mistério da encarnação. Um Cristo que, olhando para a condição humana, Ele não se contenta em somente olhar, mas Ele desce e assume essa condição. Assim também o Cristo olha a condição daquele povo, olha também, às vezes, a sua dificuldade de compreender, o coração duro, o coração um pouco fechado, e a partir dessa condição daqueles que o ouvem, Jesus ele busca entrar nessa realidade, né? E explica aos discípulos, explica aquele povo a partir destas parábolas. Então, nesse momento, os discípulos de alguma maneira compreendem, já entendem, e Jesus, ele faz questão de os explicar. Muitos ali também têm o coração fechado. Muitas vezes também assim somos nós, né? Aqueles que, ouvindo a palavra de Deus, não escutam. Aqueles que, olhando os milagres de Deus, não o reconhecem. Talvez param no milagre, talvez param naquele feito extraordinário, sem explicações, mas não estão capazes de ir na raiz. Nós, talvez, não somos capazes de ir no cerne, onde o Senhor verdadeiramente fala de maneira pessoal e particular com cada um de nós. Sim, podemos testemunhar milagres, podemos testemunhar curas e testemunhamos diariamente. Mas, se também nós não estivermos atentos à voz do Senhor, que fala pessoalmente a cada um de nós, através das curas, através desses milagres, através de tantas graças que testemunhamos na nossa vida comunitária, se estivermos dispersos ou distantes, apenas indo junto com a multidão, muitas vezes vamos deixar passar a graça que Deus ele prepara de maneira particular para mim e para você, né? Muitas vezes também, até mesmo dentro das nossas casas de acolhimento, nós partilhamos muito com os irmãos, né? Isso fecunda também a nossa vida, quando muitas vezes ali testemunhamos um grande momento de fraternidade, de comunhão, de espiritualidade comunitária, mas que muitas vezes, caso eu não viva a minha espiritualidade de maneira pessoal, caso eu não também me alimente deste encontro íntimo com o Senhor, muitas vezes eu não vou conseguir beber das graças desse encontro comunitário. Muitas vezes eu também não vou conseguir beber das graças deste encontro em fraternidade com o Senhor, né? Quando Ele fala a cada um de nós também. É necessário reconhecer a voz do Senhor a cada instante do nosso dia, para que também, quando o Senhor nos falar de maneira comunitária, também possamos o acolher, possamos também o receber com alegria, possamos também estar atentos à voz que sopra através da comunidade, que sopra através dos direcionamentos, que sopra a voz de Deus, né? Que sopra através da condução dos nossos pastores. Então, Jesus ele nos fala muito claramente, né? A partir da parábola do semeador, ele vai explicando e vai exortando de maneira própria ali, mais particular aos seus discípulos, sobre como ele conduz também todo aquele povo. E assim, Jesus, com muita docilidade, acalma e alenta os corações dos discípulos, para que eles também não se perturbem, para que eles também não percam a paz diante da forma como o próprio Cristo conduz, mas sim exercitem esse sentimento de confiança. E assim também o Senhor fala para cada um de nós. Ele, através de cada momento em que Ele atualiza o seu mistério de amor por nós, através deste Evangelho, através da meditação da palavra que aqui, né, fazemos cotidianamente, onde aqui nos reunimos e nos encontramos para ir ao encontro e mergulhar fundo no mistério dos sentimentos do Cristo. Ele também vai nos formando. E Ele também olha para mim e para você e diz:
felizes são vocês, felizes somos nós, meus irmãos, porque temos a graça de testemunhar a presença do Cristo. Muitos, felizmente, também podem escutar esta palavra e aquilo não entrar, e não ouvirem essa palavra. Muitos podem, sim, encontrar os mistérios de Deus, através do mais abandonado, no nosso carisma, através desse encontro pessoal com Cristo, mas ainda não o enxergarem. Mas sim, o Senhor nos enche de paciência, de compaixão e faz brotar no nosso coração esta confiança, de não desanimarmos nesta busca sincera e constante para não compreender racionalmente os mistérios de Deus, mas para nos deixar sermos alcançados por esta lógica de amor de Deus que insiste em se abaixar e vir ao nosso encontro. Ele olha a nossa condição e não desiste de nenhum de nós. Por isso, meus irmãos, peçamos a graça a Deus nesse dia de hoje de buscar esta sincera conversão do nosso coração, para que nós não sejamos como aqueles que ouviram com má vontade, aqueles que fecharam os seus olhos, aqueles que fecharam também os seus ouvidos, para não escutar a voz do Senhor, para não compreender as suas palavras com o coração, de modo que eles se convertessem e que o Cristo pudesse nos curar. E essa é a exortação que Cristo nos faz hoje. Também estejamos vigilantes, meus irmãos, para que o nosso coração esteja aberto, para que exatamente esta via de mão dupla. O Senhor sempre se antecipa, Ele sempre dá o primeiro passo. Mas e nós? Estamos abrindo o nosso coração para que Ele realize a cura necessária em nós? Peçamos a graça, meus irmãos, nesse dia de hoje, de também fazermos o nosso movimento de descida, este movimento de esvaziamento, para que a palavra de Deus, estes mistérios de Deus possam encontrar espaço para ressoar, para ir iluminando as áreas da nossa vida e assim também o Cristo possa conseguir entrar, não na superfície, mas na profundidade do nosso coração e realizar a cura que tanto necessitamos. Ofertemos tudo no coração da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.